aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o ano está chegando ao fim e com isso inicia a segunda metade do desgoverno. E nessa reta final, tem algumas movimentações curiosas. A começar pelaquela primeira foto. Ontem, uma das notícias que circulou bastante nas redes sociais envolve a primeira-dama e sua equipe, formal, informal, não sei. O que eu sei é que a forma como a matéria é divulgada, quem passa as informações, o jornal que publicou chama mais minha atenção até do que o próprio conteúdo das revelações. E isso vai ficar um pouco mais claro conforme a gente for avançando e mostrando alguns contrapontos, algumas análises que saíram na imprensa, algumas notícias sobre eleições de 2026, que a gente vai falar no terceiro tema, mas antes vai ter que dar uma pausa ali para falar de junho. Junho hoje não tá em perigo, relaxe, junho tá de boa, né? Quem não sabe, junho é a nossa linha democracia. Mas eu quero comentar aí sobre a questão das emendas, os nossos grandes deputados que não gostam muito de trabalhar, então trabalham até no recesso, porque para garantir emenda não tem tempo ruim. Aí vamos falar sobre isso, algumas coisas ligadas ao Poder Judiciário. Enfim, aí a gente vai comentar umas coisinhas diversas ali, vocês vão entender o meu ponto aí sobre a reta final do desgoverno, os últimos 2 anos. E se der tempo no fim, tem mais algumas notícias diversas aí do Brasil do Dilma, aquele Brasil que segue dando errado, algumas notícias que até coloca a imprensa, né, se auto-refutando e mais umas besteirinhas. Mas vamos começar. Antes de falar sobre a questão aí da senhora primeira-dama, ontem a Andresa Matais publicou essa matéria. Isso daqui também chamou minha atenção. Muito mais do que o Lula fez. Não é porque o Lula, a gente espera isso aqui mesmo, né? Eu acho que a gente fez o L para trocar engenheiro por psicólogo atuante na política. Sabe lá a história da ponte que caiu? Sabe a história que era o DENIT, o responsável por fiscalizar? Andresa Matais fala que o governo trocou engenheiro por psicólogo atuante na política no DENIT do Maranhão. O governo do presidente Lula deixou de ter um engenheiro para ter um psicólogo atuante na política para acomodar o DENIT no Maranhão. O ex-deputado federal João Marcelo Souza foi indicado para a vaga pela família Sarney. E aí, olha que curioso, né? Não é uma notícia que sai na Globo, não é uma notícia que sai na coluna da Mônica Bergamo. A gente até fala da Mônica Bergamo daqui a pouco. Essa notícia sai do UOL. Mas outra faz uma crítica. O que eu fico assim olhando, quando eu vejo o que Andresa Matais anda falando sobre o governo, não que ela tenha mudado suas posições, sobre as pessoas da direita, sem-direita, extrema-direita, bolsonaristas, segue do mesmo jeito. Mas acho que a forma como ela vem reportando notícias sobre o governo Lula vem mudando. E quem é Andresa Matais? Ela era a chefe da sucursal de política do Estadão. Ela era que estava à frente do Estadão na época das reportagens da Dama do Tráfico. Aí lembra que ela teve as contas hackeadas, lembra que teve aí funcionário público indo para cima dela. Se você não lembra, pega lá o Atlas, acho que de novembro de 2023, que a gente está relatando tudo que aconteceu naquele período, tem, né, a saída para cima da Andresa Matais. Se não foi novembro, foi outubro, foi no final do ano passado. Dá uma olhada lá. E desde então, ela vem ficando assim meio chateada, ressabiada. E não só ela. Vocês já vão entender já o meu ponto já quando a gente fala da Mônica Bergamo. Só guarda isso na cabeça pra gente falar da senhora Janja. Mas antes, para mostrar que graças a Deus o Brasil voltou. O Brasil da petezada, o Brasil do amor. Filho de Lula, Lulinha, pega carona em avião da FAB com 3 ministros. Fala dele, Lulinha. Usou voo no último mês junto a Haddad, Tebet e Luciana Santos. Foi para isso que o Brasil fez o L. Finalmente a família voltou a ter o seu lugar de destaque. Lula aí, né, mostrando família sempre em primeiro lugar. Família sempre em primeiro lugar. Mulher de Lula, também conhecida como a primeira-dama. Equipe formal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhões em viagens. O pessoal já tá falando que são os 12 apóstolos. Enfim, né? Qual é a palavra que eles vão levar? Eu acho que não é da salvação. Reportagem do Estadão mapeou pessoas que integram o grupo da primeira-dama.
Além do núcleo duro, Janja também conta com assessores de cerimonial e agentes de segurança. SECOM não contesta informações e de que servidores exercem funções fixas em lei. Se vocês parem para analisar, né, pensar, até que a gente comenta, se tem um veículo que eu estou fazendo questão de ficar olhando a opinião do veículo em si, que são os editoriais, o Estadão é aquele veículo que está batendo cada vez mais no Lula. Eles não tiram pé em nada sobre Bolsonaro, tipo Andresa Matais, mas você vê assim uma constante, na constante não, tá cada vez maior a insatisfação dele com o Lula. Hoje até teve mais um editorial falando da questão do dólar, o descalabro aí da atuação do Lula e tudo mais. E aí quem que aparece para fazer essa reportagem especial? O Estadão. Só que aí tem umas coisinhas a mais. Formalmente, Janja não possui cargo no governo nem uma equipe própria. Mas na prática, uma equipe de ao menos 12 pessoas está à disposição dela. E como é que o Estadão obteve essa informação? Tá ali de vermelho, ó. Relatam militantes do PT e servidores da Presidência da República. O jornal mais próximo da turma do PT é a Globo. Eles não vazaram essa informação para a Globo, porque a Globo é parceira do governo Lula. A Globo é parceira do Lula. Passaram para a Folha de São Paulo. Escolheram o Estadão. O Estadão, o Estado de São Paulo. Um veículo que está cada vez mais crítico ao governo Lula, porque eles sabiam que essa crítica iria ganhar destaque. É a primeira página do Estadão. Você abre lá, a coluna de política está lá, carona da Janja. Linda, nossa, que beleza. Aquele óculos dela é um charme sem igual. Olha como está o clima no Palácio do Planalto, né? A turma vazando informações para minar a Janja. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. O time de Janja custa cerca de 160 mil mensais em salários por mês e seus integrantes já gastaram 1,2 milhão em viagens desde o começo do terceiro mandato do Lula. Questionada, a SECOM respondeu com os cargos formais de cada um dos profissionais. Em julho deste ano, a presidência procurou uma firma de marcenaria em Taguatinga para fazer alterações nas divisórias de madeira que delimitam os espaços dos escritórios das autoridades no terceiro andar do Palácio do Planalto. O terceiro andar é o pavimento do Lula, é também onde despacha, numa sala de 25 metros quadrados, a socióloga casada com o presidente da República. Na reforma, a sala de Janja continuou com a mesma metragem, mas alguns assessores palacianos perderam espaço para acomodar a equipe informal dela. 2 nomes se sobressaem no time de Janja: Neudicleia Neres de Oliveira, a Neude, e Bruna Rosa Alfaia. Formalmente, Neude é assessora especial do gabinete pessoal do Dilma. No organograma do time de Janja, porém, ela é considerada uma espécie de chefe de gabinete. Militante do movimento dos atingidos por barragens, Neude se aproximou da Janja no acampamento de Curitiba, durante a prisão do Lula. Amizade, né? Amizade profunda. Diferentemente de Neude, Bruna Rosa não está lotada no gabinete presidencial, mas na SECOM da presidência. Ela chefia a Secretaria de Estratégia e Redes, sede da SECOM, e comanda algumas das principais contas de redes sociais do governo, como o perfil SECOM Você, que soma 223 mil seguidores no Instagram. Ela trabalhou na campanha de Lula em 2022 e, antes disso, no gabinete do senador Rogério Carvalho, do PT, em 2019, entre outras experiências. A pessoa está lotada na SECOM, comanda as contas do governo, mas, na verdade, está colada com a Janja. Isso aqui é a cara do PT. O segundo escalão do grupo da primeira-dama também é formado por pessoas do gabinete do pessoal do presidente ou da SECOM. Bruna Rosa trabalha no dia a dia com Priscila Pinto Calaf, diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, chefiada por Bruna. Lula nomeia as pessoas para o gabinete dele, mas vai trabalhar para a Janja. Que marido é esse, hein? Assim como o Lula está sempre acompanhado de um fotógrafo, o Ricardo Stuckart, a Janja tem o seu próprio fotógrafo, Cláudio Adão dos Santos Souza, o Claudinho. Está sempre ao lado da primeira-dama, inclusive nas viagens oficiais, para registrar a passagem da socióloga paranaense pelo poder. Até o momento, as viagens dele ao lado de Janja custaram ao menos R$ 182,3 mil. O valor não inclui os gastos com o voo da FAB, que mantém os custos sob sigilo.
Aí, olha que curioso. Você lembra que no vídeo de ontem a gente estava comentando sobre o que poderia causar desgaste para o governo Lula e o que era apontado pela Mônica Bergamo. A Mônica Bergamo falava exatamente da Janja e falava que no momento que a economia não desenrolasse, os gastos da Janja poderiam ser utilizados pela oposição para atacar o Lula, minar o Lula. E o time das coisas é muito curioso, né? Sai essa matéria na Mônica Bergamo, já sai essa no Estadão. Tá bacana, tá bacana. Esse final de ano pro Lula, tirando o apoio da Globo, né? Tá muito bacana. A equipe costuma viajar com Janja, integrada ainda por Juliana Porta Gaspar, coordenadora de redes digitais na Secom, Júlia Camilo Fernandes Silva, assessor especial do Gabinete Pessoal da Presidência da República, e por Edson Antônio Moura Pinto. Também assessor especial, Edson é capitão do Exército e ajudante de ordens da primeira-dama. A relação dele com Lula é antiga. Ele integrava a equipe do petista quando ele estava fora do poder entre 2010 e 2022. E antes disso, ele atuou no Gabinete de Segurança Institucional, né, do GSI da presidência nos 2 primeiros mandatos do petista. Até milico. Que bom demais. Aí da própria equipe já também viaja acompanhada de um aparato de segurança formado por policiais federais. Nas viagens ao Catar em setembro deste ano e a Paris para a abertura das Olimpíadas, esse aparato de segurança era composto por outros policiais federais, entre agentes e delegados. E assim, na boa mesmo. Não acho que essa questão assim, vai com segurança. Vai a primeira-dama, né? Isso aí não acho que tem nada demais. E por não ter nada demais, e a imprensa está noticiando, é que fica ainda mais interessante. Se não tem nada demais, por que a imprensa está noticiando? Sabe assim, não de boa, na boa mesmo. Você vê que existe uma boa vontade de militantes do PT, de pessoas que estão no Palácio do Planalto tentando dar um chega pra lá na primeira-dama. E isso tudo acontecendo depois do José Dirceu poder voltar para o jogo democrático. Parece que estão querendo trocar, né? O cuidador do Lula. Sai a Janja, entre José Dirceu. Os agentes presentes em cada viagem costumam variar, mas uma delegada e um agente são presença frequente nas viagens da primeira-dama. A mesma coisa ocorre com os diplomatas cedidos à presidência que atuam no cerimonial das viagens de Janja. A influência de Janja no governo se estende além do núcleo de 12 pessoas sob o comando dela. A socióloga paranaense emplacou a amiga Maria Helena Guarese como a número 2 do Ministério das Mulheres. Ela também teve sucesso a indicar Margarete Menezes para ser ministra da Cultura. Também partiu dela a indicação da Aniele Franco. No final de 23, as duas levaram a Lula uma lista de juristas negras para ocupar uma vaga no Supremo, mas Lula acabou optando pelo Flávio Dino. Na Secretaria-Geral da Presidência, Janja mantém boas relações com o secretário Wagner Caetano Alves de Oliveira. Os dois trabalharam juntos na organização da cerimônia da posse de Lula no começo de 2023. Reportagem do Estadão enviou à Secom a lista de integrantes, bem como os salários de cada um e os gastos com viagens até o momento. A Secom não contestou as informações, apenas respondeu com os cargos oficiais exercidos por cada um dos auxiliares. E a Janja tentou até ter mais poder. Nos últimos 2 anos, né, foi a Casa Civil do Rui Costa que deu um freio nela. E conforme foi questionada a Casa Civil, né, via lei, a resposta sobre essa questão da Janja era a mesma. A primeira-dama não tem uma equipe formal, mas dispõe de integrantes do gabinete pessoal da Presidência da República que auxiliam eventualmente, né, 12 pessoas. Esta situação, no entanto, não decorre da vontade da própria Janja. No começo do 3º mandato, ela pleiteou um cargo que o Rui Costa negou, falou, pode ser nepotismo, pode dar ruim pro Lula. Eu acho que não, acho que eles só queriam tirar mais poder da Janja. E declarações recentes da Janja sugerem que ela não desistiu de ter um gabinete formal. Em entrevista à CNN Brasil, concedida em novembro, Janja atribuiu ao machismo brasileiro, a decisão dela não ter uma equipe formal. Que ela disse que a primeira-dama, a mulher do Biden tem, e ela também quer ter. Aí o Estadão disponibilizou, né, um infógrafo bonitinho, que são as pessoas. Ele tem a foto da Neudicleia, linda, nossa, que mulher bonita. Bruna também, nossa, maravilhosa, só gente maravilhosa. PT assim, só gente maravilhosa, cada um melhor que o outro. Aí depois ali, né, quem tá no 2º nível, 3º nível, e as pessoas que a gente já conseguiu emplacar na máquina. Maria Helena, Margarete Menezes e Aniele Franco. E aí tem o salário, que tá pouco, ainda mais
o da Marcela Rodrigues. Apenas R$6.200. Não dá pra nada. Tem que ter uma campanha nacional. Temos que parar o país. Temos que parar o... Precisamos fazer uma greve geral. No mínimo, R$44.000. Que é o teto do funcionalismo. Para essas pessoas, estão salvando a democracia. Piadas à parte. Se liga aqui, ó. Vou abrir ao vivo. Tem meu mouse? Pera aí. Vou ver se tá certinho. Tá certinho. Abre aqui o Twitter. Mônica Bergamo. Vai lá, Mônica Bergamo. Vamos ver o que ela postou ontem. Aqui, ó. Ressignificando o papel de primeira-dama, Janja tem um fotógrafo que acompanha em todos os lugares, mais assessores e assessoras. Apesar disso, a popularidade dela despencou em 2 anos. Essa parte aqui que a popularidade dela despencou não tá na matéria do Estadão. Você vê o que é o governo Lula. O governo Lula vem acumulando ressentimentos ao longo dos meses. Eu falei, né? Andresa Matais, Mônica Bergamo, alguns jornalistas do consórcio, aí briga com a turma do PCO, alguns pessoalistas, né? Uma ala da esquerda, Jones Manuel. Esses 2 últimos anos do governo Lula, eu acho que vão ser anos de muito destaque. E você vê aqui, ó, eu nem tinha reparado aqui nos números, mas do que eu conheço de rede social, quando a quantidade de curtidas é igual à quantidade de comentários, significa que a pessoa está sendo atacada. Para o bem ou para o mal. Eu tenho para mim, sem nem clicar, que eu vou encontrar comentários de petistas atacando a Mônica Bergamo. Deixa eu ver. Vamos aqui abrir para dar uma olhada. O que está acontecendo, Mônica Bergamo, com a Semanal na UOL exclusiva para atacar a Janja? Pesquisa encomendada para medir popularidade de primeira-dama. Vocês estão incomodados com a mulher não evangélica, recatada e do lar, tanto assim? É do Lula, né? Bandeirinha vermelha. Final de ano é dose para jornalismo. A falta de pautas faz coisas horríveis. Olha onde o nível foi parar. Só com guindaste para tirar desse fundo de poço. Adelto. Bandeirinha vermelha. Mônica. A Janja é só primeira-dama, deixa ela cumprir suas tarefas. A popularidade é o que menos preocupa, deixa o Lula governar para o Brasil dar certo. A situação deve estar gravíssima para estar oferecendo a Janja em sacrifício. Deve estar faltando o culpado. Amor, a Janja não vai te dar trela. Você e sua obsessão por ela meio que fala mais sobre você do que sobre ela. Você precisa de ajuda, sério, talvez seja inveja. Sei lá, terapia para ontem. Jamais terá o carisma da Dona Marisa. Concordo, Marilce. E eu que pensei que Janja poderia ser a nossa Ruth Cardoso 2.0, doce ilusão. Oh, meu Deus, tá triste, tá triste. Tá sem assunto, Mônica. Tá vendo aí, né? Os petistas estão chateados. Vários estão chateados e tem uns comentários aqui que concordam. Diz pra nós qual é o teu problema com ela, Mônica Bergamo. Mônica Bergamo, o que está acontecendo? Falo pra você, gente, é números. Você usa tanto a rede social que você começa a enxergar os padrões. Eu nem sabia o que tava. Aqui eu abri ao vivo aqui, tô com vocês. Não dá tempo de ter lido. E aí não é bem pelo Atos aqui, porque como eu não sigo ninguém, então os primeiros comentários é que o próprio Twitter sugere, né? E aí se você parar pra ver, ó, deixa eu botar aqui, ó, Janja. Deixa eu ver se eu acho a postagem da Mônica Bergamo falando que a Janja mentiu pra ela. Aqui, ó. Rapaz, já é o primeiro de todos. Janja, sabe o que acontece quando uma jornalista e a Mônica Bergamo recebem informações de que haverá uma reforma para que a primeira-dama amplie sua sala no palácio? Ela procura assessoria, recebe a resposta abaixo, ela acredita, não publica. Semana depois, bingo, vai ter nova sala, dá para confiar? Então você viu que na matéria do Estadão fala, né? Olha, o governo Lula foi atrás ali, pá, de madeireiras para reformar o gabinete. Essa informação já estava rolando lá atrás, desde junho, não de julho. Já tem essa fritadinha em torno do nome da Janja. E o clima amistoso começa a tomar conta do Brasil. Esses 2 últimos anos do governo Lula. Bom, sem Bolsonaro até o momento, né? Até o momento sem Bolsonaro usar a carta de Júnior. Que Júnior proteja Júnior. Júnior está em risco. Tá difícil, né?
E se Júnior não está em risco, Lula é descartável. Pegando aqui o gancho dessa questão de nomeações de cargos, fundador de página de checagem tem cargo no governo Lula e financiamento de Soros. Pra isso que a gente fez o L também, né? Graças a Deus. Pô, tá de brincadeira? E eu coloquei essa notícia aqui, na verdade, porque eu queria falar dessa. Aí você se pergunta, o que é que tem a ver o decreto do Lula, que a maior parte dos policiais desaprovou, que a maior parte dos governadores também desaprovou, que é um decreto aí sobre o uso da força da polícia. A polícia está muito truculenta na visão do Lula. O que é que tem a ver a turma dos Soros, né? De fact-checking com isso daqui? Você vai saber agora. Fórum de Segurança defende decreto de Lula sobre o uso da força policial. Olhem disso essa matéria. Metrópolis. Saiu no Metrópolis. O que é que tem de mais nisso? Espera um pouquinho. Apressado. Na contramão de vários governadores que criticaram duramente a medida, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública saiu em defesa do decreto publicado pelo governo Lula. Será que esse Fórum Brasileiro de Segurança Pública é de segurança ou de insegurança pública? Acho que tá falando né? Acho que tá do lado errado. Em nota divulgada nesta quinta, a entidade critica o posicionamento dos governadores que se manifestaram contra o decreto. Tá bom. Aí vamos rebobinar, voltar para fevereiro de 2024. Metrópolis também, ó. Sempre no Metrópolis. Silvio Almeida firma parceria com a entidade atacada por Rui Costa. Que entidade é essa? FBSP, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa entidade que está apoiando o projeto do Lula para conter a truculência da polícia. Nem o Rui Costa atura, mas fechou parceria com o grande Silvio Almeida, que era ministro dos Direitos dos Manos, né? Já tem algo assim que você fica desse jeito, né? E sempre publicado no Metrópolis. O Metrópolis relatava que a pasta sob gestão de Silvio Almeida assinava um acordo de cooperação técnica com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública que prevê a colaboração do governo com a entidade sem ônus aos cofres públicos. Olha como eles são bonzinhos. Eles vão ajudar o Brasil de graça. Aí o que a gente comentava em fevereiro? Quando você vai no site oficial do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem lá a nossa história. Eu já dou um zoom. Eu vou ler só o meu texto. E mais uma. Ao ir atrás de mais informações sobre a ONG citada na matéria anterior, identificamos que entre os principais financiadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estavam a Fundação Ford e a Open Society Foundation, dos Soros. Os membros do governo Lula pareciam estar mais a serviço dos globalistas do que da população brasileira, como apregoavam defender. A hipocrisia parecia ser a matéria-prima do governo federal, porém, vale ressaltar que, além do apoio financeiro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública acredita sua existência a ajuda de Soros e da Ford Foundation. Sem o apoio burocrático das mesmas, possivelmente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não existiria. Aí tá ali, ó, nossa história. Anos 2000, 20 e poucos anos atrás. Um grupo de especialistas em segurança pública reuniu-se pela primeira vez para debater a possibilidade de criação de um canal permanente de discussão em nível nacional. Plantaram a sementinha? Quase sempre, no entanto, essas parcerias eram realizadas em períodos de crise e não tinham continuidade para além dos períodos de tensão, impossibilitando uma reflexão contínua e profunda sobre como melhorar a situação da polícia e sua relação com os cidadãos. Era preciso que o diálogo entre esses atores de áreas aparentemente diversas, mas de grande interdependência, se expandisse na forma de uma rede nacional. E aí, foi com o apoio da Fundação Ford, da Open Society, do grande George Soros, da Fundação Tinker, entre outras instituições, constitui-se, em março de 2006, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está aí para dar apoio às medidas contra a polícia truculenta. E aí, você está do lado do Lula e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ou você está do lado dos governadores que criticam o decreto do Lula?
Para falar sobre isso daqui, eu não vejo a turma do Soros nem a turma do Lula. Morador de rua está preso há 1 ano por causa do 8 de janeiro. E a PGR pede soltura. Um morador de rua está preso preventivamente há mais de 1 ano após ser acusado sem provas concretas e ter participado dos atos do 8 de janeiro. Em depoimento, o morador de rua contou ter ido ao local na noite anterior para buscar abrigo e comida após ter sido impedido de ficar em um shopping popular. Ele tinha chegado em Brasília no dia 8, no dia que aconteceu tudo. Não há provas nos autos, contudo, que Jefferson teria participado da depredação dos prédios públicos na esplanada dos ministérios, tampouco que pedia golpe de Estado. Mesmo assim, ele foi denunciado pela PGR em abril de 2023 pelos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. No último dia 16, porém, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, mudou de opinião e se manifestou pela revogação da prisão preventiva. Mas por que mudou de opinião? Gente, assim, ó, é um indiciamento, é uma denúncia muito grave para depois você mudar de opinião. Por que você tomou essa decisão em abril de 23 e mudou um ano depois? Para a PGR, os registros atestam que o denunciado, desde a adolescência, encontra-se em situação de rua e em posição de vulnerabilidade econômica. Jefferson possui registro no Cadastro Único, na condição de morador de rua, recebe benefícios sociais e foi atendido em diversos centros de atendimento de pessoas de rua, Centro Pop, segundo levantamentos da DPU. Mas aqui não tem governo Lula, identitários, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem ninguém liga para isso. Ninguém liga para isso. Aí que a gente volta. O que eu tô dizendo, o Estado tá muito crítico e deve só aumentar as críticas ao governo Lula. E essa escalada começou ainda em 2023. Sabe quando? Na primeira decisão do ministro Dias Toffoli sobre a Lava Jato. A primeira de todas. E por quê? O que tem a ver? Porque na época os petistas mataram no peito como se fosse uma vitória deles. Ficaram tripudiando o Brasil. Ali começou a birra. Ali, acho que deu tudo que o Estadão queria para começar a criar o movimento da terceira via superdemocrática. Abraçado ao espantalho da extrema-direita, Lula quer usar Estado para fim partidário. E familiar? Tô perguntando, não tô afirmando. Tô só perguntando se pode também, né? Falta de identidade do governo reflete-se na frequência com que Lula recolhe o espantalho da extrema-direita para justificar o seu terceiro mandato e, quiçá, a necessidade de se oferecer em sacrifício para uma 4ª temporada no Palácio. Afinal, como já estamos carecas de ouvir do próprio presidente, ele teria sido eleito para salvar Júnior. Júnior estava em risco, né? Bolsonaro estava... Então, coitado de Júnior. Passou batido qualquer movimento para os eleitores acreditarem que ele tem uma visão inspiradora para o futuro do país ou que é preciso dar continuidade ao que o seu governo tem feito até agora. Para acreditar que sua missão prioritária no governo é levar o Brasil do mal da extrema-direita, Lula naturalmente supõe legítimo utilizar a estrutura de comunicação do Estado para tal finalidade. Há 2 problemas aí. O primeiro é o fato de que, para Lula e para o PT, o conceito de extrema-direita é bastante elástico. Se antipetista, quanto meu corpo minhas regras, ou a favor de liberação do comércio de ferramentas para a população, por exemplo, não basta para uma pessoa ser colocada na categoria da extrema-direita. O extremismo político, se é de direita, de esquerda, pressupõe um rechaço às regras do jogo democrático e desejo de instituir uma ditadura para suprimir posições discordantes. Ué, o PT que é então extremista. O extremista é o PT. Para Lula e para integrantes do seu partido, porém, muitas ideias defendidas pela direita democrática são extremistas. Direita democrática. Olha os termos que já estão aparecendo, né? Olha os termos que estão... Direita democrática. Você esperava um dia... Gente, a gente cresceu politicamente falando, porque acho que a gente tá aqui de 2013 para cá. Uns mais recentes, um em 2013, e aí vai ter os dinossauros, né? A direita pré-histórica, que veio em 2013. Aí são poucos, aí são realmente as pessoas que já estavam uma visão além do alcance. A gente cresce falando o quê? Para a imprensa não existe direita. Ou você é extrema, ou você é de esquerda ou extrema direita. E hoje em dia já é comum, né? Não, a centro-direita precisa se unir para ter um candidato, abandonar o bolsonarismo. Não, a direita democrática.
Como é o termo? A direita liberal. Você vê como são as coisas? A direita inteligente. Agora existe direita. Agora existe. Ele precisa derrotar o Lula, né? O Lula não é o candidato dos sonhos. O segundo problema é que Lula confunde retórica de extrema-direita com desinformação. Para ele, combater as fake news é a mesma coisa que combater a extrema-direita. Trata-se de um descalabro, pois o uso de desinformação não é exclusividade da extrema-direita. As fake news também servem a um jogo sujo da informação da extrema-esquerda, assim como não raramente da esquerda ou da direita não autoritárias. O conceito elástico que Lula tem da extrema-direita e o fato dele achar que combatê-la é o mesmo que lutar contra as fake news acabam servindo como justificativa para usar os canais oficiais do governo para fins partidários. Isso é perigoso e equivocado. A função da SECOM não é combater ideologias contrárias à do governo que ela representa. Sua tarefa é comunicar as atividades e realizações do Poder Executivo e relacionar-se com a imprensa de forma a garantir a transparência e a liberdade de expressão. Reagir a informações fraudulentas a respeito de atos do governo faz parte do pacote. Os canais oficiais da propaganda governamental, contudo, não podem servir para disputas ou desígnios partidários, que é o que acaba acontecendo quando se enxerga fake news apenas em um lado do espectro político ou quando se trata qualquer posicionamento ideológico contrário do partido no poder como extremismo. Se o PT está perdendo a batalha das redes para seus adversários ideológicos, isso é tarefa para os marqueteiros do partido, não para o governo com uso de recursos públicos. Vamos ver como é que vai ser os próximos 2 anos. Vamos ver como é que vai ser os próximos 2 anos. A gente vai falar sobre isso em 2026, já. A gente falar rapidinho de junho. Junho não está em risco nas últimas horas. Ao que consta aí, junho está bem, passa bem, sem perigo, aí nós esperamos. Só que aí, na nossa linda democracia brasileira, ontem, Painho ajudou a proteger os pobres. Painho entrou em campo para impedir que desmantelassem o BPC. Se liga, sobrinho da Dilma. Atenção, o presidente acaba de vetar a parte do texto que retirava os direitos de quem tem deficiências leves do BPC. É importante lembrar que a extrema-direita no Congresso trabalhou para retirar esses direitos. Dá-lhe, Lula. E os petistas, obviamente, curtiram, compartilharam, né? E você vê que o sobrinho da Dilma, ele é tão descarado que ainda coloca a foto ali, né? Eduardo Bolsonaro, Nicolas, enfim, tanto um monte ali. Aí você vê que ele tomou uma checada. O autor do post ignora o fato que o projeto de lei, esse projeto de lei que ele está falando aí que vai atacar o BPC, ele foi proposto por um deputado do PT. Foi o PT que apresentou o ataque ao BPC. O projeto de lei é do José Guimarães. Para você ver que eu não estou mentindo, nosso companheiro Decache, nosso amigo, assessor parlamentar para assuntos econômicos do PSOL, desmente o sobrinho da Dilma. Ele fala: ô Pedrinho, Lula está certo em vetar e você está errado em mentir. O projeto vetado é do próprio governo Lula, de autoria do líder do governo, com ataques ao BPC e ao salário mínimo que só foram diluídos graças à pressão popular, forçando o Congresso a amenizar os danos do texto original enviado pelo governo. Reescrever a história e distorcer os fatos é inadmissível, pelo bem da verdade e da memória. Não mente, Pedrinho. E o nosso companheiro Descartes da desmente o Zé Guimarães, né? Que tá ali, ó. Desde o início, afirmamos que não permitiríamos nenhum retrocesso no direito de quem recebe BPC. Hoje celebramos uma vitória decisiva no benefício. O Lula vetou. Aí o companheiro Descartes falou: cara deputado, o senhor talvez não se recorde, né? Mas esse projeto aí que ataca o BPC, o salário mínimo, é de sua autoria, como líder do governo na Câmara. Então, o senhor está defendendo essas pessoas de si mesmo? Você está protegendo essas pessoas de você mesmo, deputado? É meio confuso isso, né? Eu não consigo entender. O melhor de tudo dessa história é que o governo Lula, e eu falo para vocês, ó, o que é que deve acontecer? O Congresso
deve derrubar o veto do Lula. Pra história fica como? Que Lula tentou ajudar os pobres, mas o Congresso malvadão foi lá e foi pra cima de quem mais precisa. Tudo combinado. Mas tudo combinado, né? Senão o Lula não vetaria. O governo apresenta o pacote, vai pro Congresso, o time é horrível, as consequências dele, inclusive assim, descredibilizando a economia nacional, todo mundo acompanhou, dólar, aumento da Selic, aí na votação, liberação de emendas, aí um bando de deputado, sem nenhum compromisso com a nação, vai lá e vota por causa das emendas. Aí o que acontece dias depois? Flávio Dino suspende as emendas, mete a PF para investigar e Lula ainda veta. Todo castigo para esses deputados centrão é pouco. Pouco. Um dia aí Deus vai dar o destino de todo mundo, né? Mas tem gente que merecia sofrer em terra. Sério. O que fizeram com o BPC é muito absurdo. É muito. Não tem como, pô. O salário mínimo eu já acho que desnecessário. Mas tudo bem. Ainda você ainda pode discutir muita coisa sobre o salário mínimo. Mas o BPC é uma política para os miseráveis do país. É uma política realmente para os miseráveis. O governo foi para cima do BPC com apoio do Centrão. Isso é muito absurdo. Aí agora tá ali o Lira, ó. Não, o que a gente fez obedeceu o trâmite legal. Não, tá tudo certo. Não sei por quê, rapaz. Não sei por que suspenderam. Peticionaremos ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos de decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Aí você vê a boa vontade, né? Lula recebe Lira fora de agenda para tratar de bloqueio de emendas. 26 de dezembro, o cara trabalhando. 26 de dezembro. Aí hoje, 3h30 da manhã, Lira vai a Lula e reúne líderes no recesso para buscar a liberação de emendas. Esses grandes deputados que nós temos... Cara, tu já pensou se essa turma trabalhasse em prol do Brasil com esse empenho? Para resolver as emendas, os caras trabalham até no recesso. Até no recesso, eles trabalham para resolver as emendas. Mas fora do recesso, eles não querem trabalhar segunda-feira. Fora do recesso, só querem trabalhar 3 dias. E olhe lá! E olhe lá! O povo é muito palhaço, viu? O povo é feito de palhaço todo dia. Todo dia. Tem umas coisas que são revoltantes, sabe? Está no Brasil. Aí a turma do Congresso agora tá ali, ó. Centrão está reclamando da postura do governo sobre as emendas, culpando o Lula. Ah, quem poderia imaginar que tinha dedo do governo? Parlamentares do Centrão estão falando com cobrar uma fatura no orçamento 2025. O Lula pode bancar o espertão, pode dar canetada democrática, mas uma coisa é certa, não mexa no dinheiro desses deputados. Ninguém tem compromisso com o Brasil, nem tem compromisso ideológico. O centrão fisiológico é o centrão fisiológico exatamente por causa disso. O apoio que ele está em busca é outro. Não é ideológico. Não é ideológico mesmo. Muito menos com o Brasil. Falando sobre bufunfa, dinheiro, money. Desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que liberou um Vale Peru de R$10 mil. Ela ganha R$130 mil por mês. Aí você tá indo pro seu filho agora, Júnior? Por que tu não foi ser desembargador, Júnior? Pois é, né? Entre janeiro e novembro, a remuneração bruta bateu 2 milhões. Com descontos, os contra-cheques somam mais de 1,5 milhão. Em todos os meses, a remuneração líquida ficou acima de R$130 mil. 4 vezes acima do teto constitucional. Quando foi a última vez que tu viu algum miserável do mercado, algum grande investidor brasileiro dando a entrevista na imprensa para cobrar corte de gastos em cima de super salários? Existe um teto, R$44 mil. Tá ganhando 130.
Aí você se pergunta, mas pode? Está acontecendo, amigo. Vai fazer o quê? Cadê a campanha pelo corte de gastos? Cadê? Cadê a valentia? Cadê a austeridade fiscal? Cadê o lobby por uma reforma administrativa? Não tem. Não tem. Mais pra cima do BPC, todo mundo é tigrão. Pobre não tem lobby. Esse é o grande ponto, né? Pobre não tem lobby. Em 30 segundos, o Tribunal de Contas do Distrito Federal aprova autogratificação. Decisão foi unânime. E aí, companheiro, o que você acha? Merecemos ou não merecemos? Ganhar mais dinheiro? Merecemos. Todos concordando sim, então vamos não pagar. 30 segundos, demorou muito. A medida aprovada no último uma sessão administrativa do ano estabelece o pagamento de aproximadamente R$780 mil para cada conselheiro. Corresponde a um adicionalzinho de 1/3 sobre os salários, que tem uma média de R$44 mil. E pode! Aconteceu! Acabou de acontecer! Cadê a luta pela austeridade fiscal? Pelo corte de gastos? Cadê a Febraban? Cadê o André Esteves? Cadê o Rubens Ometo? Cadê o Alexandre Schwartzman? Cadê o Pedro Malan, Edmar Baixa, Pércio Arida, André Lara Rezende, Armínio Fraga? Cadê o Felipe Salto? Cadê o Stuberger? Cadê? Eu não escuto eles. Temos que cortar gasto, né, gente? Vamos procurar algum programa social aí. Vamos cortar do SUS agora, né? Vamos reduzir aí, porque a saúde deve estar gastando demais. Vamos cortar, vamos demitir professor. Vamos botar para as crianças até aula na esteira, cidade no chão. De volta às nossas origens. Não é possível isso. Não é possível isso. Mas vamos continuar. Não pode se estressar muito. Vamos respirar pra gente voltar pra normalidade. Lá vem Estadão de novo. Lula pode ver parceiros de coalizão longe do seu palanque em 2026, a depender da reforma ministerial. Isso aqui não é análise. Isso daqui é um aviso. Atenção, Lula. É tipo mandando no WhatsApp, ó. Olha você aí, viu? Essa mudança ministerial, essa reforma. Se não tiver espaço aí pra turma boa, a turma boa vai ficar contra você. Turma democrática. Aqui ficou fora de ordem. Depois eu volto. Era pra ser essa daqui, ó. Presidente dos Republicanos, nosso grande Marquinhos Censura, diz que será muito difícil partir da Lula em 2026. Pereirinha, também conhecido como Marquinhos Censura, que não descarta dialogar com o governo Lula sobre mais espaço para a legenda, eventual reforma ministerial, reforçou a necessidade de união na centro-direita, alertando que caso o campo chegue dividido na próxima eleição, será mais fácil ainda para Lula ser reeleito. Que papo furado, não. Se chegarmos divididos, irmão, a eleição com certeza vai ter segundo turno. É só vocês fazerem campanha. É só vocês apoiarem quem for pro segundo turno. Só isso, pô. Só isso. Se quiser fazer a campanha desse primeiro, é melhor também. Curioso isso, né? Aí você vai entender o que é que ele quer falar com essa união da centro-direita, ó. E aí pro campo conservador, Pereirinha? Não, pro campo eu acho que é ruim, porque seria interessante ter a união desse campo. Seria bom que todos estivessem unidos, não só os partidos, mas também os pré-candidatos afunilassem para o nome, seja do Tarcísio, o que eu acho que não é, do Caiado, do Ratinho ou de outro nome. Aí o jornalista pergunta, ô Marquinhos Censura, o senhor acredita que Eduardo Bolsonaro teria apoio de partidos como republicanos e outro de direita e centro-direita, ou enfrentaria dificuldades para se viabilizar candidato a presidente no lugar do pai? Aí Marquinhos Censura responde, rapaz, eu acho que ele vai ter mais dificuldades. Uma coisa é Bolsonaro, outra é Eduardo. Eu acho que, por exemplo, o Caiado não abriria a mão, né, de sua candidatura para apoiá-lo. Acho que o Caiado apoiaria um Tarcísio, talvez um outro nome, mas o Eduardo eu não vejo, até pelas brigas que eles tiveram.
Acho que a gente tem que ter maturidade e o próprio Bolsonaro deverá ter, a meu ver, lá na frente, maturidade para ver uma coisa mais ampla em prol do projeto não pessoal, mas do projeto de país desse campo político. Mas peraí, quando o Caiado não abre mão de sua candidatura a um projeto de país, agora quando o Eduardo Bolsonaro é projeto pessoal, que matemática é essa? Por que Eduardo tem que desistir e o Caiado não pode? Se ambos brigaram, por que só um lado tem que baixar a cabeça? Você vê como é, né? A União da Direita é sempre assim. A União da Direita é a grande frase do Deltan Dallagnol: descolar do Bozo sem perder o apoiador dos apoiadores do Bozo. A União da Direita é assim, ó, Jair, traz os votos e senta no canto ali, fica bem longe da gente, sabe? Esse é o seu papel. Traga os votos e vá pro inferno. Esse é o Marquinhos Censura. Absurdo. A união da direita. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Continua nesse papo aí, gente. Continua aí que vai longe. Governo cogita ministério para Marquinhos Censura. Em tentativa de segurar a partida de Tarcísio. E olha que já saiu notícia sobre isso no Metrópolis, falando que Marquinhos Censura tá empolgado com a saída do Múcio, porque ele sabe que aí o Alckmin pode ir para defesa e a pasta do Alckmin vagar. Ele já foi ministro da Indústria, né? Quem sabe ser ministro de novo. Mas, segundo a turma do Estadão, né? Até de hoje de madrugada, Lula tá cogitando aí convidar Marquinhos Censura, segurar a sigla, né? Perto. Já que já tem cargos no governo, mas também estão com o pé em eventuais candidaturas da oposição. Além disso, também abrigaria Hugo Mota, favorito para assumir a presidência da Câmara, e o Planalto está ciente de que precisa melhorar a articulação política com o Congresso para garantir governabilidade nos próximos anos e pavimentar a reeleição do Lula. Marquinhos Censura, entretanto, tem dito a aliados que o perguntam sobre a possibilidade de virar ministro que não aceitaria o convite. Ele dá 2 motivos. Primeiro é que ficaria somente um ano no ministério, já que teria que sair do cargo em 2026. Segundo lugar, descontentaria tanto Tarcísio quanto a bancada republicana no Congresso que é mais ligada à direita e não quer ver o presidente do partido no governo petista. A ideia do governo é conseguir pelo menos a neutralidade das legendas na eleição de 26. Além dos republicanos, os rumos do PSD, União Brasil e MDB preocupam os governistas, especialmente diante da baixa popularidade da atual gestão e do Lula, o que aumenta o temor de abandonar o barco do governo na próxima corrida presidencial. Nem teve a disputa pela presidência da Câmara, do Senado, nem ocorreu ainda a nova divisão das comissões. Saber mesmo como é que vai estar o clima no país, abril do ano que vem. E no andar da carruagem, a não ser que o Lula aí tire uma carta da manga, rife os petistas e comece a abrir espaço, festa das emendas, e acho que o Lula vai perder muito apoio, viu? Vaga de vice de Tarcísio em 26 já tem disputa de bastidores. Dezembro de 2024 já estão lutando para ser o vice. Imagine, olha como tá o Brasil. Prioridades. Essas são as prioridades da classe política. Não é resolver o país. É isso. Quem tá ganhando de partido da base, dizem já identificar uma disputa nos bastidores pelo posto de vice. Segundo informações que circulam nos bastidores, um dos nomes que estariam trabalhando para ficar com a vaga de vice é o Kassab. O atual presidente da Assembleia, né, da Lesp, o André do PAD do PL, também é visto como uma possibilidade forte. E aí a matéria também fala que dificilmente o Kassab conseguiria emplacar o próprio nome sem resistência. O PL faria bastante resistência, o PL pleitearia ter a vice aí do Tarcísio. Quem está de volta na política também, para vocês pode não significar nada, mas para mim significa muito isso daqui, é o senhor Paulo Hartung. Paulo Hartung aparece pela primeira vez nos nossos vídeos no vídeo da virada, que é a primeira vez que eu começo a usar uma biblioteca assim mais arrumadinha de fundo, né? Realmente um terno, gravata, organizado. Episódio 97. Um vídeo que só aconteceu graças a esse rapaz aqui, ó, que vocês conhecem. Eu não vou falar não pra vocês não ficarem achando que é porque é perseguição, mas porque realmente foi por causa dele. Sem tirar nem pôr. Aqui, ó, é o primeiro tweet do vídeo. Eu resolvi pesquisar um pouco mais pra saber quem era o Renova BR. Quem era o Renova BR? Você vê que o print na época, né? Nem a data eu recortei.
Pode parecer bobagem, mas hoje eu vejo como não ter a data faz diferença. Isso aqui é em 2020, janeiro de 2020. Aí o Paulo Artung aparece aqui, ó. Olha ele aqui. Senador da Rede tem encontro com o articulador de Luciano Huck ao Planalto. Paulo Artung é um dos articuladores políticos do Luciano Huck. Então, a turma da Globo, dos liberais progressistas brasileiros, era do PSB, agora deve se filiar ao PSD do Kassab, né? Enfim, tem mais matérias aqui, né? Falando do Renova BR. Tem um destaque dentro do Renova BR. Deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa dele no Renova BR. Aqui, ó. Em cima, Paulo Artung, né? Um líder do Renova BR. Ai, ai, ai. Aí tá de volta. Tá de volta pra política. Vai se filiar no PSD do Kassab. Ser governador de novo. Estava na Vale. Na Vale, né? Jabuti não sabe em árvore. A briga que é pra você sentar na Vale, no conselho de administração, não é pouca coisa não, viu? Só cachorro grande. E o cara tinha um assento lá, viu? Não é pouca coisa não. Tá de volta pra política. Aí a gente fala sobre essa aqui, que ficou fora de ordem. Pablo Marçal diverge de princípios do União Brasil, diz Celso Sabino. O partido está dividido. Tem uma ala que quer o Caiado, candidatura própria. Tem uma ala do União Brasil, que é a do nosso grande Juscelino Filho, do Celso Sabino, que quer fechar com Lula. Lembra que Celso Sabino, inclusive, é ministro, né? Mas tá ali, ele falando que é do Pablo Marçal, não é das melhores, tem resistência. Na opinião de Sabino, a União não deve lançar nem Caiado nem Marçal, mas apoiar a reeleição de Lula daqui a 2 anos. Aí falando sobre o seu Pablo Marçal, olha só. SBT rompe com Pablo Marçal após anúncio de dia de CLT. Cariúcha assume o programa. O cara é um mentiroso compulsivo. O cara é um mentiroso compulsivo. E saber que teve gente da direita que confessou ao vivo que sabia das falcatruas do Marçal, mas optou por não falar, por achar que era importante esconder por um bem maior. Ai, saudades da época que a direita estava preocupada com a verdade. Saudades dessa época. Ó o Zé Bonitinho. E não é pra elogiar ele não, viu? Calma, turma intergaláctica. Ontem saiu a notícia que Ricardo Nunes anunciou Ângela Gandra, filha do Ives Gandra, para ser uma das suas secretárias. Aí o meio independente coloca, né? Prefeito amplia espaço para figuras conservadoras na gestão da cidade. Enfim, a Tsuki compartilha e pergunta, e aí, vão xingar o pai dela? E a Ângela, ela foi inclusive secretária, ela participou do governo Bolsonaro. Eu não quero falar do Zé Bonitinho, não quero falar nada disso. O que eu quero falar é isso daqui, ó. A parte mais interessante dessa notícia da Ângela tá aqui. Nova secretária de Nunes, Ângela Gandra, foi indicada por Zoe Martins. Eu não sei o que a Zoe fez. Eu sei que ela entrou na campanha só no segundo turno. Mas eu acho que a gente tem que julgar pelo resultado final. Meu amigo, ela pode ter passado 5 minutos de conversa, ela pode ter conseguido porque ela, sei lá, é bonitinha, porque ela tem rede social, porque ela tem aquilo outro. Não faço a mínima ideia. O que eu sei é que ela conseguiu colocar alguém na máquina. Entrando, saindo. Eu fico vendo aí, uma parte dos nossos representantes políticos da direita. Nossa, eles conseguem, né? Muitos likes. Nossa, eles conseguem lavar a alma de muita gente. Mas e resultado prático, velho? E ocupar espaço, cidadão. Vamos ocupar espaço. A Zoe nem assumiu. A Zoe se elegeu vereadora. E conseguiu emplacar uma secretária, pô. Pro primeiro escalão. Deputados, vocês aí, rapaz, que falam, que fazem, acontece, valores e princípios da essência. Vamos entregar resultado, deputados. Muito mais importante é que os valores e as essências de vocês comecem a entregar resultado aí. O povo tá querendo resultado, o povo tá cansado. Vocês estão cansados, gente. Eu sei disso. Tá todo mundo assim, sabe? Se perguntando, cara, e aí, velho? Pra onde que a gente vai? Pode ser até que nem seja a Zoe. O que eu sei é que a imprensa noticiou isso, deu os méritos pra ela.
Não acho que o Zé Bonitinho fez isso. Ai, vou virar mais à direita por livre e espontânea vontade. Obviamente que teve alguém ali, né, no pé do ouvido. Vamos aí, mano. Quem quer que seja, emplacar aí um nome. Emplacar o nome à direita. Espero que aqui sirva de exemplo para todos os políticos. E as pessoas aí que querem viver de política, né? Vocês aí querem botar um nome, participar dessa política mesmo, partidária. Eu não quero. Então tô aqui para reclamar na minha condição de brasileiro. Na minha condição de brasileiro também, comentar com vocês um caso que teve ontem. Eu não consigo entender como o povo leva esse cara a sério. Mas o povo leva, né? O cara... Tudo pra vida dele ele resolve com Bitcoin. Renato 38. Se eu falar, vocês vão falar que eu tô distorcendo o que ele disse, né? Então eu vou dar play e vocês escutam. Grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aham, A escravidão Pois é. acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, né? sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10. Quando já tinha a lei do sexagenário, né? A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse não chegado até a gente, né? Sim. É, irmãozinho. Rapaz, você já ouviu? A escravidão teria... Ainda da Segunda Guerra, gente. Era só esperar ali mais uns 50 aninhos, sabe? Escravos. Aguentem só mais 50 aninhos. Só pra gente não ter que aturar, né? A chaga da República. Sofre só um tiquinho. Só um tiquinhozinho assim, viu? Sofre só um tiquinho assim que pro bem maior. Pro bem maior. Segue sendo escravo aí. Pelo bem da nação. Alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. É, uma. Não, mas a escravidão já ia acabar, pô. Eu já ouvi Já ia dizer. acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos não Já era não era escravo, né? mais. Não entendeu o que eu tô dizendo? Ia ser gradual. Aí uma hora chegou e 50 disse, anos olha, acabava. toda a sua propriedade agora não vale merda nenhuma. O cu. Maldita Princesa Isabel. Que não quis esperar. Podia ter esperado algumas décadas. Só uma década de sofrimento. Lá vai ela. A sua propriedade. Propriedade de escravo fica feliz com a monarquia. A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos. Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? Relação natural. E aí a Lei Áurea foi um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou os direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, né? Trouxe popularidade em revogar a propriedade das pessoas. Hein? Não tem como, né? Até porque a propriedade. Se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leiloar a merda toda. A maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um que tem um pedacinho de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. Quem tem uma casa vai dizer, vai se fuder, a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que revogar a propriedade do vizinho, não é isso como é o comunista que tem duas vacas, não é isso como é? Não tem essa conversa? O pior que onde esse cara vai, tem audiência. É ídolo da direita intergaláctica até. Ídolo da direita intergaláctica. Aí o tempo passa, e quando o povo te trata como maluco, é por causa de gente assim. Por causa de gente assim, tu é tratado como maluco. Daí eu até postei ontem, mas assim, cara, isso aqui é o liberalismo em sua mais pura essência. O ser humano é propriedade. Eu acho que a república seria implementada de qualquer jeito. Estudando um pouquinho da história, entendendo o que aconteceu, desde ali a chegada do movimento liberal, fundação da bucha, fundação do movimento republicano, fundação do próprio Estadão nesse contexto, a cooptação por parte dessas pessoas, né, dessa elite liberal paulistana, do generalato, para dar um golpe em 89, eu acho que iria acontecer independente da Lei Áurea. Foi só um motivo que eles precisavam. Só um pequeno motivo que eles precisavam. E até a questão de terras que ele disse, houve uma discussão sobre isso. Como também houveram denúncias de grilagem de terras por parte dos bucheiros para vender para os imigrantes que estavam vindo fugidos. Os bucheiros pegarem um pouco do dinheiro que os imigrantes não tinham. Fico perguntando, cara, onde é que a direita quer chegar, viu?
Onde é que a direita quer chegar? Batendo palma pra maluco. Aí eu vi esse comentário aqui, que na boa, esse cara tá falando, ele tá criticando a turma da esquerda. Ele é de esquerda e ele está criticando a turma da esquerda. Mas eu acho que isso aqui vale mais ou menos pra turma da direita também. Ele fala assim, ó. Esses sistemas que auto se alimentam. Podcasts convidam bocós da direita, conhecidos em pequenas bolhas da internet. Aí eles falam absurdos. Influenciadores de esquerda pegam esses absurdos e divulgam como forma de denúncia, mas com o intuito de ganhar views. Aí, esses imbecis da esquerda se tornam nacionalmente conhecidos e se elegem parlamentares. Ai, você viu o absurdo que fulano de tal falou? Amigo, vá se lascar, eu não quero saber quem é tampouco quem falou. Eu não sei nem se ele tá falando da turma de esquerda que acaba se elegendo, ou se quem fala os absurdos. Mas no final do dia, a população brasileira, ela contribui para esse teatro. Eu já falei, gente, assim, cara, até um dos motivos que eu nem penso em me candidatar nada. YouTuber, não é porque você é youtuber que você vai dar um bom político. Pelo amor de Deus, só porque você tem audiência, só porque você tem likes, seguidores, só porque você fala algumas coisas de política que faz sentido. Isso não é muito pouco para você ser político. Isso é muito pouco, muito pouco. Político é um cara que tem que entregar resultado. Político é um cara que tem que ter uma habilidade em lidar com outros seres humanos e conseguir modificar a opinião de pessoas na direção que ele quer. É uma pessoa que tem que ter uma capacidade de falar com uma grande gama de, sei lá, de bolhas diferentes, setores diferentes da sociedade, saber quem acionar na hora de tratar determinadas coisas. Isso para mim seria um político ideal. O cara deu 2 gritos contra o judiciário, pronto, já virou ídolo, já virou herói. Na próxima eleição vamos votar nele para deputado. Melhor que um petista? Melhor que um petista. Mas a gente não pode se contentar só com isso. Sério, gente. Até onde as pessoas estão querendo ir? Toda a salvação que esse cara dá na vida é o Bitcoin. O Bitcoin vai salvar tudo. Compra o Bitcoin. Aí eu fico pensando, vem cá, e o cara que nem dinheiro tem pra comprar comida? O cara não tem dinheiro pra comprar comida, vai comprar Bitcoin com que dinheiro? Aí o Renato Trezotão vive de falar que o Estado é o grande problema. Ele é funcionário público. Meio incoerente, né? O Estado não presta, mas ele é funcionário público. Pra mim não faz o menor sentido. Mas tem quem veja, né? Enfim. Eu vou ficar por aqui. Vou mandar esse vídeo pra vocês lá na lista de reprodução. Não, não vou mandar esse vídeo. Esse vídeo é muito absurdo. Era só pra mostrar pra vocês verem o que se discute na rede social, dentre outros problemas. Eu fico por aqui. Esse foi meu trabalhinho que você vai dar mais. Passando no canal. Tem um Tony Valeu. Tem um Peito na descrição. E tem um Atlas Brasileiro. Kimpai.com.br, onde estamos registrando toda a história. Dia sim, dia também. E deixa aquele grande beijo e abraço. Vejo vocês amanhã. Tamo junto. Valeu, meus amigos. Fui.